Olá você, que bom que você veio para a nossa reunião semanal. Sinta-se um participante do Movimento de Jovens Católicos Medalha da Gratidão. O nosso tema continua: Oração Milagrosa, a Conexão com Deus. A Origem, parte 2. O objetivo desse movimento é fortalecer espiritualmente o jovem que está sendo dragado pela mentalidade mundana, ou seja, do mundo, e assim fortalecer e formar semeadores. Primeiramente, vamos pedir a presença do Espírito Santo e que Ele nos ajude a mostrar a milhares de pessoas como o Senhor é grande. Rezem comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu sou Ale Neto, idealizador e coordenador desse movimento. Hoje vamos continuar falando da fé, falando de fé. A fé que realiza o milagre da transformação em nossa vida. E falei na semana passada do despertar da fé na minha vida, que aconteceu nitidamente, na minha mente, está nítida, que aconteceu quando eu tinha de 7 para 8 anos de idade. E depois de 57 anos, depois do primeiro sinal, que eu considero sinal divino, o que aconteceu? Aqui que nós paramos, né? Aconteceu que eu não me lembrava mais da oração. Como me lembrar se eu não tinha mais o teor da oração? E nada, eu não tinha um sinal, eu não tinha assim, nada que pudesse me fazer voltar àquele acontecimento de 57 anos atrás. E aí, durante o ano de 2020, em plena pandemia, eu comecei a entrar num processo de concentração para ajudar as pessoas. O que fazer para ajudar as pessoas que estavam desesperadas? Eu trabalho com gestão empresarial. E o que estava acontecendo? As empresas estavam fechando suas portas e demitindo as pessoas. E as pessoas não sabiam o que fazer. A maioria, pessoas que tinham família, que dependiam delas. E eu falei, meu Deus, dobrar o joelho e rezar. Aí, como diz São Paulo, rezar sem cessar. E foi o que eu fiz. Mas nem me passava pela cabeça a oração perdida, nem me passava pela cabeça. Era ajoelhar e rezar o terço, rezar sem cessar, como pediu São Paulo. Enfim, eis que de repente vem na minha mente a minha oração espontânea. Eu falei, como assim a minha oração espontânea? Aquela oração que eu sempre tive o hábito de fazer oração espontânea. Faço as orações, aquela que a gente chama de oração padrão, né? São as orações que são recomendadas, né? Mas eu sempre fiz as minhas orações espontâneas, sempre fiz. Durante a minha caminhada toda dentro da igreja, eu sempre exercitei a oração espontânea. Mas acontece que essa oração era para mim, ela trazia conforto para mim. Eu colocava na oração as minhas intenções, mas elas eram voltadas para mim. Então, aí tudo bem, estava tudo certo. Mas e o meu irmão que estava em alto grau de sofrimento?
Porque a gente vê a pessoa, mas não imagina a situação que ela está passando. E às vezes ela está em alto grau de sofrimento. E aí eu comecei a perceber que na minha oração espontânea existia uma essência muito, mas muito especial. E aí eu fui lá em São Paulo novamente, na sua primeira carta aos Tessalonicenses. E ele rezar sem cessar, e logo em seguida, não despreze o Espírito. Não extinga o Espírito, não despreze as profecias. Eu falei, gente, mas profecias? Quais profecias que eu tenho que me atentar, eu tenho que prestar atenção em quais profecias? Me lembrei de quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, em que aquela caixa de marimbondo fez com que eu memorizasse. Porque o que acontece na vida de uma criança quando acontece alguma coisa nesse grau, nesse nível, ela jamais esquece. Olha como Deus é perfeito. Para que eu não esquecesse ao longo da minha vida, Ele permitiu que eu pegasse nas mãos uma caixa de marimbondos. E daí eu nunca esqueci daquele momento. Nunca esqueci. Tanto é que no ano de 1976, lá estava a oração na minha frente. E eu não consegui memorizar o teor de nenhuma delas. Até porque a primeira eu não tive contato com o teor da oração que a minha mãe colocou no meu pescoço. Da segunda, muito menos. Ela era num papel assim A4, do tamanho de um papel A4, como ela ficou agora, mas eu não consegui memorizar, porque ela estava toda quebrando, ela estava sendo destruída. Mas ali era um sinal que, como diz São Paulo, não despreze as profecias. É Deus falando com a gente. Era Deus falando comigo. E aí, eu comecei a prestar atenção na minha oração espontânea. E aí eu fazia a oração espontânea, eu sempre fui assim, eu corto um pedaço aqui, acrescento outro lá na frente, e a oração espontânea a gente vai acrescentando, vai diminuindo, vai aumentando, é assim que funciona. Mas era a oração que Deus queria que eu escrevesse, porque era a oração que Ele deixou no meu coração. E Ele foi colocando na minha oração espontânea a oração perdida sem que eu percebesse. Até que, de repente, eu prestei atenção e falei, é a minha oração perdida. É a minha oração perdida. Não acredito. Isso em plena pandemia, todo mundo em desespero. Todos nós em desespero, né? E aí eu comecei a escrever a oração. Nossa, ela estava toda fora de ordem, porque brotava da minha cabeça. Eu comecei a colocar em ordem, ela cabe num papel A4, como aquela oração do ano de 1976. E aí eu corrigi, coloquei na ordem, tudo direitinho, e fiquei fazendo diariamente essa oração. A oração que me mudou a minha forma de rezar. Essa oração modificou totalmente a minha forma de rezar. Essa era a essência, mudar o jeito de falar com Deus, de me conectar com Deus. É claro que eu continuo fazendo as orações que eu chamo de as orações que elas são recomendadas. Desculpe pelo barulho da rua. E aí, o que aconteceu? Eu fui tomando consciência que essa oração espontânea, na verdade, era a minha oração perdida, atualizada para os dias de hoje. Impressionante. Impressionante. Eu vou falar ainda da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual. Ele não envelhece. O nosso manual não envelhece nunca. Você vai lá em São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, está lá, não despreze as profecias, examine tudo e fique com o que é bom. É São Paulo falando. É maravilhoso, é maravilhoso. Então essa é a essência da oração. Essa é a essência da oração, que ficou em meu coração. Hoje ela está escrita, eu faço diariamente, só não faço aos domingos, que eu vou à missa,
Então eu coloco todas as minhas, eu rezo a oração durante a missa. Mas fora, durante a semana, eu faço todos os dias. E ela me traz um conforto, uma alegria, uma felicidade, e as coisas vão acontecendo de forma assim que é maravilhoso. A forma maravilhosa, assim dizer, melhor dizendo. E aí eu fiquei feliz, mas e meu irmão que está em alto grau de sofrimento, como que eu faço? Meu Deus, o que fazer? Como se diz, né? O que queres de mim? O que eu tenho que fazer, meu Deus? Veio na minha mente. O Espírito Santo é maravilhoso. Compartilhar. Você vai ter que compartilhar essa oração com as pessoas que vão procurar. Elas precisam querer receber essa oração. Ah, mas alguém conseguiu a oração, fez cópias e distribuiu para um monte de gente. Vai semear em terreno de pedra, de cascalho, de pedregulho. A pessoa tem que procurar. Ela tem que se interessar pela oração, porque ela é nominal. Ela é nominal. Tem que colocar o nome completo da pessoa na oração, para que quando ela fizer a oração diariamente, ela vai citar o seu nome completo e vai dizer: eis-me aqui, Senhor. É isso que eu vou fazer, compartilhar com todas as pessoas que queiram essa oração, que vai modificar, vai mudar radicalmente a sua forma, a forma dessa pessoa de se conectar com Deus e de fazer as suas orações. Vai mudar radicalmente, mas para melhor, para melhor. É maravilhoso, maravilhoso, magnífico, maravilhoso. Mas eu vou deixar na próxima reunião, para nossa próxima reunião, de como que você pode ter acesso a essa oração. Mas você tem que ter acesso para você. Você vai pedir para você. Não vai pedir para pai, para mãe, para tia, para amigo, para sobrinho, não, para amiga, não. É para você. É para você a oração. E você poderá, sim, divulgá-la de boca para que as pessoas se interessem e busquem na fonte a oração. E ela será enviada com o nome completo da pessoa que se interessou. E pode ter certeza, a vida dela nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. São Paulo foi muito claro. Não despreze as profecias. Jamais extinga o espírito. Reze sem cessar. Analise tudo e fique com o que é bom. Foi o que o Espírito Santo me ensinou a fazer. Analisar e ficar com o que é bom. Então, na nossa próxima reunião, na semana que vem, eu vou dizer como que você pode ter acesso a essa oração. E pode ter certeza, ela vai mudar a sua vida. Não tenha dúvidas. Ela vai mudar radicalmente a sua forma de se conectar com Deus, a sua forma de rezar. Ok? Então isso vai ficar para a próxima reunião, que eu vou falar das regras, né, as regras de uso da oração. Porque não é assim, ela brotou, ela ficou quase 60 anos perdida. 57 anos ela ficou perdida. E agora ela está aqui. E eu vou mandar para você. Tá certo? E se você chegou até aqui, é porque Deus tocou no seu coração. Seja um semeador. Seja um semeador. Precisamos de você para fazer a máquina de Cristo voltar a funcionar como antes. Tá certo? Nossa próxima reunião, semana que vem, eu vou dizer como você pode pedir a sua oração. O que você tem que fazer para ter esta oração com o seu nome completo. Tá certo? Não se esqueça, semana que vem. Até a nossa próxima reunião.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.